social, aprove ao Senhor que nós nos encontrássemos assim, porque nos diz Salomão que nós fazemos os nossos planos, mas quem dirige os nossos passos é o Senhor. Ele sabe de todas as coisas. Nós jamais imaginávamos que em tão pouco tempo, exatamente há 34 dias, nós estaríamos vivendo essas circunstâncias, estaríamos vivendo essa situação. Mas como Paulo fala, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Agradeço aos nossos pastores presidentes, o nosso pastor João Lemos, a nossa pastora Clélia Lemos, pela oportunidade, a minha amiga e pastora Sherlândia, que está aqui ao meu lado, que nos convidou para meditarmos juntas nessa mensagem, ao nosso pastor, o pastor Wilton também, que está aqui juntamente conosco, cooperando, nos ajudando, a Adriele, meu marido, que me ajudou também nessa mensagem, a todas vocês que estão aqui juntamente conosco, as mulheres que são daqui do Ceará, que fazem parte do Ministério da Assembleia de Deus Água Viva, aquelas que não são deste ministério, mas que fazem parte da Igreja do Senhor, porque lá no céu não tem placa. Aquelas que estão lá no Amazonas, como a Carol, outras que estão em outros estados. Como diz a palavra de Deus, o nosso Deus é o Deus de perto e o Deus de longe. Saibam que a distância não diminui a importância. Vocês continuam em nossos corações, nas nossas orações. Amém? A pastora Sherlândia me convidou para ministrar uma mensagem como tema Florescendo em Meio à Crise. E quando nós conversávamos, ela disse, eu gostaria que essa mensagem falasse de uma mulher que teve a sabedoria, o discernimento, a consciência de, em meio a tantas dificuldades, florescer no meio da situação calamitosa que ela estivesse vivendo. E a gente escolheu, diante de tantas mulheres na Bíblia, que são heroínas, por isso elas têm o nome encostados aqui na Palavra de Deus, a gente escolheu Esther para meditar com vocês. E eu as convido a abrir as vossas Bíblias, o livro de Esther, no capítulo 4. Pode repetir mais uma vez? Livro de Esther. Esther? Isso, Esther, capítulo 4. Amém? Vocês acharam? Quem achou, dá um joinha. Quem achou, dá um joia. Amém? Nós vamos ler a partir do versículo 1. Estou procurando ainda. Deixa eu aguardar um pouquinho. Já achei. Glória a Deus. Qual é o capítulo? 4, a partir do versículo 1. Amém. Bem, vou começar a ler aqui. Se a linguagem da minha Bíblia for diferente da de vocês, não tem problema. Nos diz assim a palavra do Senhor. Assim que Mardoqueu soube de tudo o que havia acontecido, rasgou as suas vestes, vestiu-se de pano de saco e cobriu-se de cinza, e saiu pela cidade chorando e lamentando amargamente em alta voz.
Em seguida, dirigiu-se até a porta do Palácio Real. Todavia não entrou, porquanto ninguém vestido de pano de saco tinha permissão para adentrar nas dependências do palácio. Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei, por meio do seu decreto, lido nas praças, houve grande consternação e pranto entre os judeus, com jejum, clamor, lamentações, e muitos se deleitaram em panos de saco e em cinza. Quando as criadas da rainha Esther e os oficiais responsáveis pelo harém que lhe contaram o que passava com Mardoqueu, ela ficou pasma e muito aflita, e mandou-lhe roupas para que ele vestisse e tirasse o pano de saco e as cinzas do corpo. Todavia, Mardoqueu não quis aceitar as roupas que Esther enviara. Então, Esther convocou Atá, um dos seus oficiais do rei, destacado para servi-la, e deu-lhe ordens expressas para descobrir o que estava acontecendo com Mardoqueu e por que ele estava tão angustiado. Atá foi até lá com Mardoqueu e o encontrou na praça da cidade, em frente à porta do palácio do rei. Mardoqueu lhe contou tudo o que tinha ocorrido, e com ele e a soma exata da prata que Amã havia prometido depositar na tesouraria do rei para a execução da matança total dos judeus. Também lhe deu a cópia do decreto proclamando na capital de Suzã, que determinava o extermínio dos judeus, para que ele mostrasse a Esther e lhe encorajasse tudo o que estava se passando, e lhe pedisse que fosse falar com o rei, e lhe rogasse misericórdia, intercedesse junto a ele em favor do seu povo. Em seguida, Atá retornou e contou a Esther tudo o que Mardoqueu lhe havia relatado. Então, ela o ordenou a transmitir a seguinte mensagem a Mardoqueu: todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno sem que seja convocado diretamente por ele. Tal pessoa será morta, e será que o próprio estenda o seu cetro de ouro, e mediante este sinal lhe salve a vida. Eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias. Quando Mardoqueu recebeu esta resposta de Esther, imediatamente advertiu-la, dizendo: não imagines que somente por estares vivendo no palácio do rei, serás a única a escapar da matança dos judeus. Porquanto, se calares neste momento crucial, certamente socorro e salvação surgirão de outra arte, para os judeus, mas tu e a casa do teu pai, os teus familiares, todos serão aniquilados. Quem sabe que isso não foi para este propósito, para este dia que foste nomeada rainha da Pérsia. Amém? Amém. Glória a Deus. Paz do Senhor. O Senhor já tem falado de diversas formas nesta noite, aqui neste lugar. E a irmã Fernanda nos trouxe uma reflexão no livro de Daniel, no qual, na época em que Daniel estava lá, tinha sido levado pelo cativeiro babilônico. Era um rei Dário que estava lá. Este rei, o rei Dário, ele era o pai
deste rei, que agora era o marido de Esther. A gente inicia este livro falando deste homem que era extremamente, detinha muitos poderes, era chamado de rei Xerxes ou rei Assuero, como algumas bíblias têm como tradução, um homem que detinha o poder entre 27 províncias, que iniciava na Índia e até a Etiópia. A grande missão, o grande propósito de Xerxes era conseguir atingir os feitos que o pai dele não havia conseguido em seu reinado. Então, o propósito de Xerxes era conseguir conquistar muito mais províncias e chegar até as terras que o pai dele não conseguiu reinar, que era a Grécia. Esse homem que inicia seu reinado no ano de 486 a.C. e vai até 465, no ano de 465. Acontece algo no decorrer do livro, as irmãs, se lerem os capítulos anteriores, vão perceber que a sua outra esposa, anterior a Esther, a esposa que se chamava Vasti, ela não aceita um pedido do rei de chegar e até onde ele havia chamado. Por conta dessa recusa da rainha, ele resolve se divorciar, digamos assim, se separar e nomeia outras mulheres para participarem de um concurso. Assim entra Esther na vida do rei Assuero. Uma menina órfã que foi dada para o seu primo ou seu tio, como algumas historiadores, alguns teólogos, uns dizem que ela era a sobrinha de Mardoqueu, outros dizem que ela era a prima. O importante é que nós sabemos que ela era a parente sanguínea deste homem, e a ele coube criá-la como seu pai. Ele cuidou, educou de Esther como se fosse o seu pai adotivo. E quando ele soube deste grande concurso, ele colocou Esther lá para participar. Eram muitas mulheres, muitas moças virgens e belas que iam ficar 12 meses dentro do palácio do Assuero, sendo cuidada. Era como se fosse um concurso de beleza. Dentre essas mulheres, seria escolhida a rainha. Mas a palavra de Deus diz que Esther achou graça aos olhos do rei. E assim, ela foi nomeada rainha. Ele colocou a coroa em Esther e ela foi nomeada rainha da Pérsia. É interessante nós sabermos que Esther e Mardoqueu faziam parte do povo judeu que haviam sido levados cativos para a Babilônia. Esse povo que Jeremias profetizou que eles ficariam 70 anos lá no cativeiro babilônico, que Neemias também profetizou o seu retorno após todo esse tempo que eles ficaram lá cativos, como escravos. Alguns judeus não quiseram retornar para a sua terra. Entre esse povo judeus que ficaram na Babilônia, Esther e Mardoqueu faziam parte desse povo judeu. Esse povo já tinha firmado uma vida, trabalhavam, tinham construído casas e estavam lá, na Babilônia. Alguns ocupavam cargos até mesmo dentro do palácio dos reis. E esse povo, eles de uma certa forma estavam afastados de Deus, eles estavam frios espiritualmente. Eles haviam, com o passar do tempo, se distanciado do grande Deus que havia feito todos os grandes prodígios durante o cativeiro. Diferente de Daniel,
como a pastora Sherlande aqui ministrou, nos trouxe uma reflexão, e ela disse muito bem que Daniel, quando foi levado para a Babilônia, que ele esteve no palácio do rei, a gente lê lá que Daniel ele nunca quis se contaminar com as coisas que eram oferecidas dentro do palácio, que Babilônia oferecia. Ele não se alimentou das coisas que eram oferecidas pelo banquete real. Ele não, em momento algum, se dobrou aos decretos do rei. Mas Esther, diferente de Daniel, não. Esther, ela escondeu que era judia. O nome dela, judeu, era Radassa. E o seu nome persa era Esther. Ela entra neste concurso a pedido do seu tio, que não revelasse a sua verdadeira identidade. A princípio, ele pede isso, acredito eu, que para que ela não fosse discriminada pelas outras participantes do concurso, porque eram moças de famílias persas conhecidas, de famílias, acredito eu, financeiramente abastecidas, e Esther não. Pelo fato dela ser uma menina judia, órfã, se ela revelasse a verdadeira identidade, talvez ela sofresse preconceito e nem pudesse participar deste concurso. Então, o seu tio pediu que ela escondesse a sua verdadeira identidade. Anos se passaram depois desse concurso, e a partir do capítulo 4, onde nós lemos ainda há pouco, haviam 5 anos do dia que ela tinha se tornado rainha a esse decreto que Amã tinha enviado, decretado através do rei, um decreto de morte para todo o povo judeu. Quem era Amã? Amã era o segundo homem mais poderoso depois do rei. Amã era um homem, digamos, um Hitler do Antigo Testamento, um antissemita que perseguia os judeus, um homem altamente egoísta, egocêntrico, que pelo fato de... Daqui a 2 minutos a conexão vai cair e nós vamos ter que reconectar novamente. Amém? Então, quem era Amã? Ele era um homem extremamente poderoso, a segunda pessoa depois do rei, e foi ele que articulou todo esse projeto, esse propósito, esse plano de matar todo o povo judeu. Mas eu acredito, e aí nós trazemos toda essa situação para a nossa realidade atual. Deus, ele sempre usa os piores momentos, as maiores perseguições, as nossas maiores dificuldades, para que o nome dele seja glorificado nas nossas vidas. A gente percebe que esse povo judeu que estava vivendo na Babilônia, como Mardoqueu, como Esther, como outros, era um povo que estavam vivendo e estavam distantes de Deus. Eles tinham esfriado na fé. Eles estavam altamente adaptados a toda aquela vida que Babilônia oferecia, que toda aquela vida que o palácio estava oferecendo para Esther, ela começou a viver. E qual mulher que, sendo uma menina pobre, órfã, tem a oportunidade de viver dentro de um palácio como rainha, não se adaptaria facilmente, tão rapidamente. Mas o propósito de Mardoqueu foi um, e o propósito de Deus foi muito maior, não somente para a vida dela, mas para a vida de todo o povo de Deus, que nos alcança. O propósito do primo de Esther, de Mardoqueu, era proporcionar para uma menina órfã, uma menina sofrida, uma oportunidade de viver uma vida melhor dentro de um palácio. Mas o plano de Deus era muito maior. Era fazê-la rainha da dificuldade. E através de tudo que ela fez, ela conseguiu salvar todo o povo judeu.
E quando o seu tio, Mardoqueu,